Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa verdadeira engenharia da fé. Vamos desvendar como é que uma ideia teológica, se transforma em ação e propósito para a vida de centenas de milhares de jovens. A pergunta que guia a gente é exatamente essa: como é que conceitos que nascem na fé acabam virando uma força que mobiliza tanta gente? É essa jornada que a gente vai seguir agora, do propósito até a ação concreta. Para entender esse sistema todo, a gente precisa ir lá no DNA da coisa. E bem no centro de tudo, tem dois conceitos que são a chave: vocação e chamado. Olha, entender a diferença entre eles é o segredo para destravar todo o resto. A distinção aqui é fundamental. Pensa assim, a vocação é tipo o destino final que aparece lá no mapa, sabe? É um convite geral para uma vida de serviço. Agora, o chamado, bom, o chamado é a rota pessoal específica para chegar nesse destino. É a missão que cada um recebe. Um é o para quê e o outro é o como. A vocação, então, é apresentada como uma escolha que vem de cima, divina, não humana. Não é como escolher uma carreira num cardápio de opções da vida. É, na verdade, um convite ao qual se responde. A ênfase toda está nessa resposta, que pede fé e uma dedicação total. O chamado, por sua vez, é onde a vocação se torna algo pessoal, de verdade. É a aplicação prática, e o jeito que isso acontece varia muito. Para alguns, é um estalo, uma revelação súbita. Para outros, é um processo, uma percepção que vai se aprofundando com o tempo, com a busca espiritual. E essa situação de Efésios é aqui que tudo se amarra. A passagem junta as palavras vocação e chamado e liga as duas diretamente a um modo de viver. Isso mostra que essa base teológica não é nova de jeito nenhum. Ela é fundamental na identidade cristã desde o comecinho. Beleza, com a base teológica bem estabelecida, a pergunta agora é: como é que isso se transforma em estratégia? Como esses conceitos saem do papel e viram um plano de ação concreto para um ano inteiro? Para 2026, o foco é um só: missão. Esse M bem destacado que faz parte do plano estratégico não é só um logo, viu? Ele é um lembrete visual constante de que o propósito só se cumpre de verdade quando vira ação. A missão é o pilar de tudo. E isso aqui ilustra de um jeito brilhante como o conceito de chamado é traduzido na prática. O tema Meu Lugar no Mundo é um convite direto para que cada jovem encontre a sua missão personalizada, o seu papel específico dentro do grande plano. É a teologia transformada em marketing de propósito. E qual é a escala disso tudo? A meta é mobilizar 370 mil jovens para um único projeto, a Missão Caleb. Esse número transforma a ideia de missão em algo palpável, gigantesco. Impressionante, né? Bom, do plano anual, a gente desce para a execução semanal. Como essa missão é reforçada de forma consistente? A resposta está na estrutura, que é meticulosamente pensada, dos encontros semanais, o chamado culto jovem. A estrutura é toda projetada para durar 1 hora, e cada bloco tem um tempo e um propósito bem definidos. Primeiro, uma abertura criativa para criar o clima. Em seguida, momentos de conexão com oração e música. E tudo isso culmina no tema central, que é onde a mensagem da missão é aprofundada. É uma fórmula bem precisa para manter o engajamento e reforçar o propósito a cada semana. Mas só uma estrutura por si só não cria comunidade, né? Vamos ver agora como esses blocos são preenchidos com atividades que transformam o encontro numa experiência de conexão, tanto humana quanto espiritual. Uma dinâmica como o siga o mestre parece só uma brincadeira para quebrar o gelo. Mas o pulo do gato é a ponte que se cria depois. A atividade lúdica é conectada a um princípio bíblico profundo sobre ser um exemplo, um imitador de Cristo. Já em Duas Verdades e uma Mentira, o foco fica mais pessoal. A dinâmica permite que os jovens compartilhem algo sobre si mesmos de um jeito divertido. E, mais uma vez, a conclusão conecta a experiência a um princípio bíblico, dessa vez sobre verdade e comunhão. Depois da interação em grupo, vem o momento da reflexão interna. E essa letra da música, O Chamado, toca num ponto muito importante. A motivação por trás de aceitar o chamado não é o reconhecimento externo. É algo muito mais profundo, um sacrifício pessoal que aplauso nenhum consegue compensar. Então, depois da teologia, do planejamento anual, dos encontros semanais, onde tudo isso deságua? A resposta é na ação. É aqui que a jornada toda encontra o seu clímax. O design do logo Meu Lugar no Mundo revela a sua mensagem final. O pino de localização e o globo, juntos, eles formam um ponto de exclamação. É uma escolha visual muito inteligente, que transmite a ideia central:
Encontrar o seu lugar não é sobre conforto, mas sobre a urgência de agir. A missão Caleb é a materialização de tudo isso que a gente viu. E o ponto mais importante é este: os jovens não são apenas participantes, eles são os protagonistas e os líderes da estratégia. Todo o sistema que a gente analisou serve para capacitar essa galera para este momento de serviço prático na comunidade. E assim, o ciclo se fecha. A gente viu como a teologia inspira um planejamento que se fortalece na comunidade e que culmina na ação. A questão que fica no ar é: será que esses são os ingredientes para dar propósito para uma geração? Os resultados sugerem que, no mínimo, é um modelo poderoso e que está em pleno funcionamento.